Muito bem, caveirados desse Brasil. Se vocês estão nesse vídeo é porque vocês não entendem muito de gráfico de movimento uniformemente variado. Então esse vídeo aqui é para vocês. Solta a vinheta, chuchu! Sejam muito bem-vindos, pequenos e pequenas gafanhotas do meu Brasil. Eu sou o Tenente Victor Rocha, seu professor de física, e estamos aqui hoje para falar de um assunto delicado, pequeno gafanhoto. Você que tem dúvidas quanto aos gráficos do movimento retilíneo uniformemente variado, esse vídeo é para você. Pessoal, eu separei esse vídeo do movimento uniformemente variado por um simples motivo. O vídeo ia ficar muito longo. E os gráficos do Move, pessoal, eles merecem uma atenção especial, porque existem muitos exercícios envolvendo gráficos. Então, eu separei uma aula especificamente para gráficos do movimento uniformemente variado. Então, vamos lá, de olho na tela e bora! Galerinha, é o seguinte, você já vai começar anotando aí, ó. Número 1, você vai anotar assim, ó. Número 1, gráficos do Move. Antes da gente falar de gráficos do Move, pessoal, vale a gente lembrar das formulinhas. Vocês lembram das fórmulas do Move? Nós estudamos praticamente 3 fórmulas do Move, né? Que são as únicas do Move, né? Vou colocar as 3 aqui, viu, pessoal, para a gente relembrar. Vamos lá? A primeira delas era o só sorvetão ou sorvetão, lembra? Mais AT quadrado, tudo isso aqui sobre 2, ó. Tudo isso sobre 2. Aí nós tínhamos vovó, vi vovó atrás do toco, né? Ou Vila venceu o Atlético, pessoal aqui de Goiás. E por último nós tínhamos Torricelli. Lembra lá, pessoal? Vovô, vovó. Por que é vovô e vovó? Tá ao quadrado. Mais dois amigos deltados no sofá. Isso aqui é uma mistureba dessas duas primeiras, né, pessoal? Aqui nós temos a equação horária da posição do móvel. A de baixo aqui nós temos a equação horária da velocidade, então da VEL. E por último aqui nós temos a equação de Torricelli. Beleza? Tem as 3 equações. Pessoal, vamos estudar a primeira delas. Olha só, vamos começar aqui com a equação horária da posição. Olha lá, ó. Então, pessoal, o primeiro gráfico que a gente vai estar estudando, o gráfico número 1, é o gráfico da posição, ok? É o gráfico da posição, então 1.1. Posição versus tempo. Porque são as duas variáveis que a gente tem na equação 1, certinho, pessoal? Nós vamos estar estudando então o gráfico da posição versus o tempo. Como é que seria esse gráfico, pessoal? Se você parar para observar, galerinha, o gráfico da posição pelo tempo, ele tem que ter uma característica específica. Olha só, se eu tenho que S é igual a S0 mais V0t mais AT quadrado sobre 2, ou tudo sobre 2, né? Gente, isso daqui tem que vir na cabeça de vocês o seguinte. Se você para observar esse númerozinho aqui, ó, essa letra e esse número, t quadrado, o t aqui sozinho, ó. Se o t, se o t fosse um x, vocês concordam que essa formulinha aqui, ó, não ia parecer muito com essa, ó? Y igual a c mais bx mais ax quadrado. Vê se não parece, pessoal. Vê se não parece. Essa formulinha de baixo aqui, ó, nada mais é do que uma função do segundo grau. A forma genérica de uma função
do segundo grau. E o gráfico da função do segundo grau, vejam só vocês, é uma famosa parábola, pessoal. O gráfico disso daqui é uma parábola. Ora, se o gráfico de uma função de segundo grau é uma parábola, também vai ser do gráfico da posição em função do tempo aqui no Move. Aqui no Move, o gráfico da posição versus o tempo também vai ser uma parábola. Aí, o que eu quero que você perceba? O A sobre 2, aqui, ó, a aceleração dividido por 2 aqui na formulinha do Move, é o que equivale ao termo que acompanha o x². Ó. Lembra? O V0 é como se fosse o B. E o S0 é como se fosse o termo independente, pessoal. Então, ó, S0, aqui eu tenho V0 e aqui eu tenho a aceleração sobre 2, metade da aceleração. E aí, por que eu estou falando isso? Porque esses parâmetros A, B e C, eles são fundamentais para a gente entender a parábola. Olha só, eu vou fazer aqui uma parábola de concavidade para cima, ok? Fazer uma parábola com a concavidade voltada para cima. Tentar, né, fazer. Vamos ver se vai dar certo. Aí, beleza. Vamos fingir que é uma parábola, pessoal. Tá bem desenhadinha, show de bola, beleza. O que eu quero que vocês percebam? Pessoal, na parábola, primeira coisa, o fato dela estar com a concavidade para cima, lá na função do segundo grau, essa parábola ela ficava com a concavidade para cima quando? A concavidade era para cima quando esse termo aqui, ó, que acompanha o x², esse termo aqui que acompanha o x², no nosso caso A, quando A é positivo, portanto, a concavidade da parábola é para cima. Então, nesse nosso caso aqui, ó, significa dizer o quê? Se o nosso A sobre 2, se a aceleração dividido por 2 for maior que zero, portanto, o gráfico nosso vai ser a concavidade para cima. O 2 a gente sabe que é positivo. Ou seja, o A de aceleração sendo positivo, pessoal, não confundam esse A com o A que está acompanhando o AX lá, ó. Esse A é a nossa aceleração, beleza? Esse A de aceleração é a que acompanha o t² aqui, ó. Ok? Aceleração. Ele é o que acompanha o t² aqui na fórmula do Move, da posição em função do tempo. Então, se a nossa aceleração for positiva, pessoal, a gente tem esse gráfico aqui, ó. A concavidade vai ser para cima da parábola. Então, se a nossa aceleração for positiva, ou seja, apontar no mesmo sentido do meu referencial, a concavidade dessa parábola aqui vai ser para cima. A gente sabe que é parábola que é do segundo grau. Beleza, Vitor, o que mais que eu tenho que saber nisso daí? Galera, é o seguinte. Nesse primeiro trecho da parábola aqui, ó. Nesse primeiro trecho, ela é decrescente. E percebam que ela começa de um determinado ponto. Ela vai começar aqui, ó. Nesse ponto aqui, ó. Esse ponto onde o gráfico toca o eixo Y, o eixo vertical, o lugar onde o gráfico, onde a parábola toca o eixo das ordenadas, o eixo vertical, é justamente o termo independente. Então, no nosso caso, quem que é o termo independente? É o S0, pessoal, ó. O S0 é o que faz o papel do termo independente. Então, aqui, ó, esse ponto onde o gráfico toca o eixo do S, aqui, ó, o eixo Y, o eixo vertical, é a posição inicial desse móvel. Tranquilo isso daí, pessoal? Fácil demais, não é? Beleza, beleza. Esses pontos aqui, ó, pessoal, onde o gráfico toca o eixo horizontal, lá na equação do segundo grau, na função do segundo grau, nós chamávamos esses pontos de raízes. Lembra?
as raízes da função de segundo grau, o que acontece lá nas raízes? Nas raízes, o valor do y é igual a zero. Então, no nosso caso aqui, ó, esses pontos que eu marquei onde o gráfico toca o eixo T, nesses pontos o S é igual a zero, ou seja, a posição do móvel é igual a zero. Isso daqui na física recebe um nome, ó. Então, bota aí uma observação. Bota uma observação aí, que isso é comum cair em prova. Bota uma observação. Quando o móvel passa por S igual a zero, quando a posição do móvel é o zero, dizemos que o móvel passa pela origem. Então, quando o exercício perguntar qual é o tempo em que o móvel passa pela origem, você vai descobrir qual que é o tempo onde o S é igual a zero. Tranquilo, pessoal? E o T aqui nada mais é do que as raízes da função. Nesse nosso caso aqui, ó, se eu quero saber qual é o tempo nada mais é do que as raízes. Opa, raízes com S doeu até em mim, né? Raízes da função. No nosso caso vai ser uma equação, né? Beleza, pessoal? Então, se você não se lembra, que a gente faz o famoso delta e Bhaskara, né? E Bhaskara. Para calcular as raízes da função do segundo grau. Beleza isso daí? Então, os tempos aqui, ó, esse T1, T' e esse T, duas linhas, nada mais são os instantes em que o móvel passa pela origem. Então, vou colocar aqui, ó. Esses caras aqui, ó, as raízes da função, nada mais do que o T' e T, duas linhas. Os valores desses tempos aqui, ó, são os instantes onde o móvel passa pela origem. Então, se eu tenho que descobrir o momento em que o móvel passa pela origem, basta eu igualar o S aqui da equação, ó, a zero, e faço a equação de segundo grau. Resolvo por delta e Bhaskara e acho esses instantes. Beleza, pessoal? Show de bola. O que mais que eu tenho que entender aqui nessa parábola? Pessoal, eu vou dividir essa parábola aqui, ó, em duas partes, ok? Aqui, ó, esse ponto que eu marquei de azul é o vértice da minha parábola. É o momento em que ela muda de comportamento. O que acontece no vértice da parábola, pessoal? Se vocês prestarem atenção, no vértice acontece uma coisa muito fácil da gente perceber. Nesse primeiro trecho aqui, ó, vou colocar aqui, vou dividir, igual eu falei para vocês, vou dividir. Daqui, ó, do lado esquerdo da parábola, o movimento é o que eu chamo de movimento retrógrado. Percebem isso? Olha lá, ó, eu saio do S0 positivo e tô indo para um valor aqui, ó, nesse nosso exemplo negativo. Olha, se você olhar aqui, ó, se você olhar aqui no gráfico, ó, esse valor aqui, ó, esse S' aqui que eu tô fazendo, ele é negativo, né? Ele é negativo. Eu vou colocar aqui um S' menor do que zero. Então, esse movimento aqui, onde eu começo contra o referencial, olha, eu vou descendo, 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 eu estou indo contra o referencial. Por isso, meu movimento é retrógrado. Já não é assim aqui após o vértice. Ó. Depois do vértice, o meu movimento é o quê? Progressivo. Ai, por que, Vitor, o meu movimento é progressivo? Porque, olha só, eu saio de um S' negativo e vou assumindo valores cada vez maiores. Eu vou indo a favor do referencial. Então, isso daqui, pessoal, é fundamental para que a gente entenda o comportamento do móvel quando ele está sob efeito aí de um movimento uniformemente variado, ou seja, quando ele está sob efeito de uma aceleração. Quando eu tenho aceleração, é isso que acontece, ó, pessoal. Percebam que nesse primeiro trecho aqui, ó,
Eu estou indo contra o referencial, depois eu começo a ir a favor do referencial, pessoal. Beleza isso daqui? Tranquilo? E é fácil você perceber aqui, ó, que nesse primeiro momento aqui, ó, eu vou e mudo o comportamento. Eu venho e tenho que parar para voltar aí em direção, no mesmo sentido do referencial. Certinho, pessoal? Isso daqui é muito tranquilo, ó, muito fácil de entender, muito simples. E o que acontece quando a minha aceleração é negativa? Pessoal, quando a aceleração do móvel ela é negativa, o gráfico ele vai tomar uma cara mais ou menos assim, ó. Vou fazer um gráfico um pouco parecido com esse. Vou colocar aqui tempo. Aqui eu vou colocar espaço, né, posição. E vou tentar fazer de novo, pessoal, uma parábola aqui. Só que agora a minha parábola vai ser assim, ó. Concavidade para baixo. Tá bom, tá valendo. Tá tão ruim assim não. Vai. Tá tão ruim assim não. Deixa eu tentar melhorar. Aí, ficou melhor, ficou melhor. Pessoal, isso daqui acontece quando eu tenho a aceleração do móvel negativa. Quando eu tenho uma aceleração negativa, um A menor que zero, acontece isso daí. Olha lá que interessante. Quando a minha aceleração ela é negativa, a concavidade é para baixo, justamente pela mesma explicação aqui, ó. Uma função de segundo grau, quando o meu A é negativo, quando as coisas estão negativas, a gente fica triste, a gente fica para baixo, certinho? E isso daqui, pessoal, explica o porquê, ó. A aceleração sobre 2 sendo negativa, o gráfico da função da posição versus o tempo tem que ser uma parábola com concavidade para baixo. E percebam que aqui eu tenho vários pontos semelhantes ao gráfico anterior. Certinho? Eu tenho vários pontos semelhantes ao gráfico anterior. Eu tenho aqui o vértice, olha lá, ó. Vou pôr ele mais aqui, ó. Eu tenho o vértice, né? Eu tenho aqui como dividir essa parábola em duas partes, ó. Antes, agora percebam que antes do vértice, eu começo aqui num S0, um valor de S0 negativo e vou para valores maiores que S0. Ó. Conforme o tempo passa, eu vou indo a favor do referencial. Portanto, nesse primeiro trecho, o meu movimento é o quê? Progressivo, pessoal. Já no segundo trecho, olha lá, eu estou saindo do vértice aqui, ó, e vou para valores cada vez menores da posição. Conforme o tempo vai passando, eu vou indo contra o referencial. Então, nesse segundo trecho, meu movimento é retrógrado, meus parceiros. É isso daí. Se você tá entendendo isso daqui, cara, show de bola. Aqui eu também tenho, ó, o T e o T'. Aqui eu vou ter um T' e um T duas linhas, melhor dizendo, né? Esses caras, ó, o T', anota aí, ó. T' e T duas linhas, nada mais, nada menos, são os instantes. Quando fala instantes, pessoal, tá falando de tempo. Qual instante é qual tempo? Instantes em que o móvel passa pela origem. Pessoal, é muito comum um exercício desse tipo, viu? Principalmente quando se fala de gráficos do Move. Falou em gráficos do Move, cara, pode ter certeza que vai ter uma questão que fala do instante que o móvel passa pela origem. Isso daí é batata. Vocês vão ver quando a gente for fazer exercício de gráfico. Tá, Vitor? Agora eu entendi, ó. Bacana, né? O movimento aqui, o gráfico, né, do Move, da posição versus o tempo. Os dois tipos de gráfico que a gente tem são esses, pessoal. Uma parábola ou vai ser para cima ou vai ser para baixo. Não necessariamente, pessoal, a parábola vai estar bonitinha assim, ó.
Às vezes ele vai começar da metade da parábola para frente, entendeu? Ele vai pegar só o movimento progressivo dessa parábola. Isso daí depende do exercício, entendeu? Isso daí depende do exercício. Mas geralmente é isso daqui, não passa disso daqui não. Se você entender essas informações, entender o que a gente está falando aqui tem a ver com posição em função do tempo, é o só sorvetão. Falou em só sorvetão, gráfico parábola. Então, a partir de hoje, eu vi um gráfico que é parábola na física e identifiquei que ele é de posição versus tempo, tá falando de move. Tá falando de sorvetão, só sorvete mais AT quadrado sobre 2. Pessoal, isso tem que ficar fixo, tem que ficar claro na mente de vocês. Quando o exercício falar gráfico, se você verificou parábola, cara, tem que já vir move na sua cabeça. E mais especificamente o que? Posição versus tempo. Tranquilo isso daí, pessoal? Então, bora para frente. Vamos lá, continuando nossa explicaçãozinha. O outro tipo de gráfico, pessoal, que a gente tem é o da velocidade em função do tempo, que é essa segunda equaçãozinha aqui, ó, é a equação 2 que a gente viu hoje, certo? A gente viu a primeira, agora acabamos de ver a primeira, vamos para a segunda, certinho? Eu vou dar um deletão aqui e a gente continua numa página em branco, tá bom? Pô, olha só. Agora nós vamos lá para o 1, deixa eu ver aqui, 1.2. Então 1.2, agora nós vamos ter velocidade versus tempo mais simples ainda o gráfico. Se você perceber, nós temos aqui V igual a V0 mais AT. Galera, isso daqui tem que te remeter a essa coisa aqui, ó. Isso daqui parece muito um Y igual B mais AX. Ou, vou trocar esse A para a gente não ficar confundindo, né? Vou colocar assim, ó. B mais CX. Tá ok? Para você não confundir os dois A's aí. Galera, isso daqui, ó. Isso daqui nada mais é do que uma função do primeiro grau. É uma função primeiro grau. O gráfico disso daqui, pessoal. O gráfico disso daqui, ó. É uma reta. Fazendo uma analogia com as duas formulinhas aqui, ó. Tem dúvida de que o gráfico disso daqui vai ser uma reta? Não tem que ter. E essa reta, pessoal, ela pode ser inclinada para a direita. Ela pode ser inclinada para a direita. Ou ela pode ser inclinada para a esquerda. Essa reta que vai ser inclinada para a direita, quando o termo que acompanha o x, pessoal, quando o termo que acompanha o x, no nosso caso aqui é o c, quando esse termo que acompanha o x for positivo, ela é inclinada para a direita. Quando esse termo for negativo, essa reta é inclinada para a esquerda, ou seja, aqui ela é crescente e aqui ela é decrescente. Olha que doideira. Então aqui, pessoal, essa reta vai ser crescente quando minha aceleração for positiva. Olha lá, porque a aceleração, né, quem está acompanhando a nossa variável, aqui no lugar do x nós temos o t, ó. É como se fosse o x da equação de baixo. Então, quando o a, que é a aceleração, for positiva, a reta é crescente. Quando o a for negativo, essa reta é decrescente, pessoal. Então tá muito fácil, olha só. E lembrando, ó, o termo independente aqui, ó, o B, é o local onde o gráfico toca o eixo Y, igual lá lá na parábola. O termo independente lá era o S0, aqui o termo independente é o V0. Então ficou fácil construir o gráfico, é só olhar o sinal da aceleração, ver se essa reta é crescente ou decrescente, e o local onde essa reta toca o eixo Y, o eixo vertical, é a minha velocidade inicial. Então olha lá, pessoal, que de boa. Olha que sossegado. Lembrando que nos nossos gráficos aqui de Move, pessoal, a gente nunca passa o gráfico para o lado esquerdo. A gente sempre põe ele do eixo vertical para frente. Por quê? Porque não existe tempo negativo, tranquilo?
não existe tempo negativo. Então, olha só, pessoal, o gráfico da parábola, última forma, o gráfico vai ser uma coisa assim, ó, pessoal. Vou pegar uma reguinha aqui para fazer um gráfico bem Caxias para nós. Aí, ó. Olha lá, atenção. Foi. Que é isso? Tá aí o gráfico, pessoal. O gráfico, quando a aceleração ela é positiva. Positiva. Aqui é o V0. Aqui, pessoal, ó. Aqui nesse ponto, a minha velocidade é igual a zero. Se a gente for olhar esse V igual a zero, ele é o ponto lá do vértice da nossa parábola. Lá onde é o vértice é onde ele muda de comportamento, onde ele para de ser retrógrado, passa a ser progressivo e vice-versa. Se vocês observarem aqui, ó, esse trecho aqui, ó, esse trecho esquerdo, eu vou desenhar aqui fazer uma divisão aqui. Igual eu fiz lá. Aqui, pessoal, se a gente dividir isso daqui em duas partes, ó, o lado de cá, a velocidade é negativa. A velocidade do lado esquerdo é negativa. Está indo sentido zero. O módulo dela está diminuindo, mas em todo o tempo aqui ela é negativa. Então, esse movimento aqui do lado esquerdo é um movimento retrógrado. Diferente desse outro lado aqui, ó. Do lado direito dessa linha azul que eu fiz, o movimento aqui é progressivo, pessoal. Porque a velocidade está assumindo valores positivos, está indo a favor do referencial. Tranquilo? E esse ponto aqui onde a velocidade é zero, ó, esse ponto onde a velocidade é zero, é o local onde o móvel muda de comportamento, pessoal. Então aqui, ó, ele deixa de ser retrógrado e passa a ser progressivo. É como se ele tivesse uma velocidade, ele está parando, ele está freando, ó. Aceleração positiva. Aceleração aqui, pessoal, positiva, olha lá. Todo tempo a aceleração é positiva. O que acontece quando a aceleração é positiva e a velocidade é negativa? É um movimento retardado, pessoal. Aqui, ó, ele é retrógrado retardado nesse trecho. Ele está freando. Ele está indo contra o referencial e freando. Quando ele para, ele chega aqui, ele para. Aí ele começa a ter uma velocidade positiva. Aceleração positiva, velocidade positiva é um movimento progressivo e também acelerado. Olha que doideira, pessoal. Fazendo uma analogia aqui, ó. Fazendo uma analogia, olha só como é que é o gráfico quando a aceleração é negativa. Vamos ver como é que é esse gráfico? Ó. Vou fazer um gráfico agora quando a minha aceleração for negativa. Aqui eu tenho o eixo T. E aqui eu tenho a minha velocidade. Vou pegar a reguinha aqui para fazer uma reta muito louca. Deixa eu ver aqui para ficar uma reta muito padrão. Ó. Que é isso? Pessoal, aqui de novo, ó. A reta é decrescente, significa que a minha aceleração durante todo o movimento ela é negativa. Então, toda vez que eu vir uma aceleração negativa, que eu observei que uma reta é decrescente, a reta da velocidade versus o tempo. Vocês têm que começar a perceber isso daqui, ó. Olha aqui para mim. Gráfico que é reta, velocidade em função do tempo, velocidade versus tempo, é reta, é move. Beleza? Velocidade versus tempo, reta crescente ou decrescente, porque lá no MU eu também tenho uma reta para velocidade versus tempo, mas você lembra que a velocidade lá, o gráfico era paralela ao eixo horizontal, ele era horizontal, significava que a velocidade não variava conforme o tempo passando, ela não subia nem descia. Aqui, por ser move, uniformemente variada, a velocidade varia. Então essa reta ou ela é crescente ou ela é decrescente, não tem meio termo. Beleza? Porque o meio termo que ela é na horizontal é lá no movimento uniforme. Vocês têm que fazer essa diferenciação, pessoal. Então, toda vez que eu vejo uma reta de velocidade versus tempo decrescente, a aceleração é negativa, não tem o que discutir.
Beleza, pessoal? Então volta lá, ó. Voltando aqui. A aceleração é negativa durante todo o movimento, porque a reta é decrescente. Aqui eu tenho V0, aqui nesse ponto, onde o gráfico toca o eixo vertical é o V0. Percebam que antes daqui do ponto onde... Percebam que antes desse trecho aqui, ó, que eu vou dividir, ó. Vou dividir em duas partes de novo esse gráfico, ó. Percebam que aqui do lado esquerdo, ó. Antes aqui, ó, o meu movimento... Aqui a velocidade é positiva, né? Do lado esquerdo a velocidade é positiva. Até ela chegar aqui no valor igual a zero. Aqui onde o V é igual a zero. Depois ela começa a ser negativa a velocidade. Quando a velocidade é positiva, pessoal, o movimento é o quê? Muito bem. Progressivo. Só que percebam, velocidade positiva, aceleração negativa. Esse cara tá freando. Se ele tá freando, é um movimento o quê? Retardado. Aqui, ó, se quiser colocar retard, para você não confundir, aqui é retrógrado retardado. Aqui é progressivo retardado. Ele está indo a favor do referencial, velocidade positiva, até ele parar. Ele está freando, ó, tá freando. A velocidade está diminuindo, diminuindo, mas ele está indo a favor do referencial. E isso é que importa para dizer se é progressivo ou retrógrado. Lembra? Retardado e acelerado é uma outra classificação de acordo com o sinal da velocidade e da aceleração. Agora olha o segundo trecho. Segundo trecho, a velocidade, ela é negativa. No segundo trecho, a velocidade é negativa. Se a velocidade é negativa, esse camarada aqui está desenvolvendo um movimento retrógrado, pessoal. Retrógrado. Tranquilo? Retrógrado, porque a velocidade está negativa. Conforme o tempo passa, minha velocidade está sendo negativa. Ou seja, estou indo contra o referencial. E olha só que interessante. Velocidade negativa e aceleração negativa significa que esse cara ele está, ó, correndo cada vez mais veloz. Ele está acelerando. É um movimento retrógrado acelerado. Vitor, mas mesmo a velocidade sendo negativa e a aceleração sendo negativa, justamente por isso, pequeno gafanhoto. O que está acontecendo aqui, ó? O móvel está indo contra o referencial, a velocidade dele está apontando para o outro lado, contrário do referencial, e a aceleração também. Então a aceleração está ajudando esse cara cada vez ir mais rápido, só que contra o referencial. Isso é que significa um movimento retrógrado acelerado. De boa, pessoal? Muito fácil, né? Por isso a importância da gente entender certinho os conceitos iniciais lá. Que é justamente por isso, viu, pessoal? É a base disso tudo. É a parte lá de conceitos iniciais. Tranquilo, galera? São os dois gráficos possíveis de velocidade versus tempo. Lógico, vão ter gráficos, pessoal, que vão ser assim, ó. A reta já vai começar assim, ó. A reta já vai começar aqui de cima. Não tem problema. Não tem problema. Tem reta que já vai começar aqui debaixo do eixo T. Sendo reta crescente e reta decrescente, você vai saber que é move, ok? E vai saber o sinal da aceleração, vai saber outras coisas, entendeu? Pode acontecer, viu, pessoal? Da gente estar aqui, ó, e o gráfico já ser uma coisa assim, ó. Entendeu? Pode acontecer. Ele não... Em nenhum momento a velocidade ser positiva. Pode acontecer. Não tem problema algum. Agora, a base de tudo é isso que a gente falou aqui. Tá, Vitor, tá faltando algum gráfico? Pessoal, o gráfico mais simples de todos. 1.3, bota aí, ó. 1.3 é o gráfico da aceleração versus tempo. Pessoal, a aceleração versus tempo é o gráfico mais simples que a gente vai ver hoje. Por quê? Porque a aceleração no move, ela não é constante e diferente de zero, porque se ela for zero, é mu, é movimento uniforme. Então, olha só. Aceleração versus tempo. Tem um gráfico diferente desse aqui, ó. Como ela é constante, pessoal. Aqui é quando ela é positiva. Por isso ela é acima do eixo horizontal. E aqui, pessoal, ó, é o gráfico da aceleração versus tempo. Quando o valor da aceleração é negativo. Olha lá, ó. Aceleração menor do que zero. Galera, muito fácil isso daqui.
Esses são os gráficos de Move, aliás, né? Os gráficos de Move. Por hoje, pessoal, é o nosso é a nossa despedida, viu? Agradeço você que ficou aqui até agora. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, dá seu like, tá? Compartilha, porque mais pessoas, assim como você, precisam desse conteúdo ou pode estar precisando Brasil afora. Não sei qual é o alcance disso daqui. Então compartilha, coisa boa a gente compartilha, coisa ruim a gente deixa para trás. Leva informação, ajuda a colocar coisa boa na cabeça de gente que está precisando mudar de vida, tranquilo? Um beijo no coração de vocês, até mais, fui!